Capítulo 5. Somos família. Em primeiro lugar, ser o povo de Deus significa que somos família. Somos aparentados. Recentemente recebi uma carta em papel timbrado com aspecto oficial convidando a mim e minha família para uma reunião inédita dos Maxwell, na Irlanda. Alguém havia feito uma pesquisa meticulosa dos Maxwell americanos com o objetivo de reunir na Irlanda, a terra-mãe, todas as estilhaçadas ramificações da família Maxwell. A descrição do evento era fabulosa. Turnês pelos castelos medievais, antes dominados pelos Maxwell, comparadas nas requintadas tavernas onde poderíamos provocar umas e algumas confusões com os rapazes e ouvir histórias dos Maxwell de outrora. Minha esposa e eu só podíamos rir diante da perspectiva de comparecer e ver os rostos de nossos parentes de tempos idos ao se esforçarem para entender como esses negros bagunçaram a sua festa. Nós compartilhamos o nome, mas temos linhagem sanguínea e histórica bem diferente. Quando dizemos sim a Jesus e aceitamos o seu convite para o seguir, qualquer que seja a nossa cor ou língua ou história, nós nos tornamos filhos de Deus, nascidos não de descendência natural, do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que significa para mim poder chamar Deus de meu Pai? Saber que fui convidado a ser coparticipante da natureza de Deus? Entre muitas coisas, significa que eu não preciso ter medo dele. Não preciso tremer de terror quando me aproximo dele, à semelhança do leão covarde diante do grande osso. Ele é meu pai, e meu pai me ama. Por que não recebestes o espírito de escravidão para viverdes, outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Eu sei que para alguns de vocês a imagem de Deus como um pai não tem muita serventia. O seu próprio pai pode ter sido abusivo, distante, exigente e impossível de ser impressionado ou agradado. Talvez agora, mesmo como adulto, você ainda necessite controlar os seus nervos quando está perto dele. Para você, pai e medo são sinônimos. Se for este o seu caso, chamar Deus de pai pode não evocar sentimentos de calor e amor. E quanto a Jesus? Como você se sente a respeito de Jesus? Se em Jesus você encontra a compaixão, o respeito, a devoção, a estima e a atenção que você sempre desejou, então entenda que este mesmo Jesus disse a Felipe: Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus não estava agindo sozinho quando aqui veio para efetuar nosso resgate. Deus, o Pai, estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Para que não haja nenhuma incompreensão a respeito do papel e do coração de Deus em nossa redenção, Jesus afirmou: Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. A Bíblia está cheia de histórias, profecias, poesias, cartas e orações e declarações do amor de Deus por nós. Porém, por alguma razão que só pode ser explicada pelo efeito paralisante do pecado sobre nossa mente e coração, nós nos sentimos mais como órfãos do que como filhos e filhas de Deus. Talvez seja esta uma das mais importantes razões para respondermos ao chamado de Deus à oração. E talvez uma das maiores motivações de Deus para nos estender o convite. Se viermos a Ele com humildade, com arrependimento e com nossa desesperada necessidade de aceitação, Ele promete sarar a nossa terra. Aquela parte lesada, mas íntima de nosso ser, que luta para abraçar o favor de Deus, que luta para crer que somos o mais precioso tesouro dele, o seu povo. A oração consiste em como nós lutamos.
Nosso Pai deseja dar-nos o divino poder para destruir fortalezas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Toda mentira, tecida no abismo do inferno, que contradiz a verdade de nossa posição diante de Deus, de nosso status em sua família, tem que ser quebrada e esmiuçada com as armas que Deus nos deu. E a única arma ofensiva que Deus proveu é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra declara: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E é somente através da oração que receberemos este divino poder. A oração não é mais uma arma em nosso arsenal. A oração consiste em como nós lutamos. A oração é o plano de batalha, é o como combatemos o inimigo. Você nunca se perguntou por que entre nós existem muitos cristãos fracassados, mesmo sabendo que conhecemos todas as doutrinas e todos os textos corretamente? Nós já ouvimos tudo isso. Na escola sabatina, nos retiros, nas pregações dos pastores, nos livros e em seminários. E parece que ainda não conseguimos resolver esta questão do amor de Deus. Por quê? A melhor espada do mundo não derrotará nenhum inimigo se a pessoa responsável por manejá-la não estiver empenhada na batalha. A oração consiste em como nos empenhamos. Sem oração, seremos como o exército dos israelitas acampados no monte, diante de Golias e demais filisteus, israelitas todos vestidos como soldados, sem ter aonde ir. Dia após dia, Golias, o campeão de Gate, lançava insultos ao povo escolhido de Deus e os desafiava a mandar um homem que viesse pelejar com ele. O registro bíblico diz que os israelitas, soltando seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. Eles estavam vestidos para a batalha, alinhados para a batalha, mas ninguém se mexia. Eles espantaram-se e temeram muito. Se nós, como povo escolhido de Deus, não respondermos ao seu chamado à oração, também nos tornaremos um triste quadro de impotência contra os ardentes insultos e acusações do inimigo. Estaremos em nossas linhas de combate, cansados e com olhos esbugalhados pelas visões noturnas de rifles M16 com sensores laser, vestidos e alinhados para a batalha, mas espantados e muito temerosos. Está você desanimado a respeito de seu relacionamento com Deus? Sua caminhada com Ele caracteriza-se pelo medo ou pela fé? Você vai continuar aí parado e armado com doutrinas, textos e informações que através dos anos você absorveu na cabeça, mas não no coração, e por isso permitiu que Satanás apitasse no seu ouvido que você é um pecador grande demais para Deus salvar? Você vai continuar aí parado, vestido de dignidades religiosas para a batalha, só para ser espancado por acusações de que você é indigno, fracassado e inaceitável perante Deus? Se o meu povo orar, eu perdoarei e sararei. Vá ajoelhar-se e brandir a espada de Deus contra o inimigo. Aprenda a confrontar cada crença falsa com uma verdade específica da palavra de Deus. Mande as mentiras de Satanás de volta ao abismo de onde vieram. Regozije-se na verdade de que você encontrou favor perante Deus, que você é dele e ele é seu. Tesouros de propriedade de Deus. Ser o povo de Deus também significa que somos tesouros especiais de Deus. Sereis a minha propriedade peculiar, pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro especial. E hoje o Senhor declarou que vocês são o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme Ele prometeu, que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos. Ele declarou que lhes dará uma posição de glória, fama e honra, muito acima de todas as nações que Ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor, o seu Deus.
amigos. Vós sois meus amigos e fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Não somos apenas filhos e tesouros de propriedade especial de Deus, mas também somos amigos dele. Somos convidados a participar do mais íntimo dos relacionamentos com o soberano Senhor e Criador do universo. Ele me permite, não, ele me implora que eu o conheça como um amigo. E nós somos amigos, se, de novo essa palavra de 2 letras, se fazemos o que ele manda. Oh, não, posso até ouvir alguns dizerem, eu sabia que mais cedo ou mais tarde esse negócio de obediência ia aparecer. Será que toda conversa sobre Deus tem que incluir mandamentos e obediência? Você pode até apostar que sim. Vamos deixar uma coisa bem clara. É Jesus que é o Senhor, não é você, e certamente não sou eu. Isso quer dizer que Ele é o chefe. Eu estou sujeito a Ele e à sua autoridade durante a minha vida. Eu não sou meu. Eu fui comprado por preço. E agora vivo para agradar. Não a mim mesmo, mas a Ele. Isso incomoda você? Você nota alguma contradição entre a necessidade de obedecer e ser amigo de Deus? Certa sexta-feira à noite, não faz muito tempo, Crystal, minha filha do meio, estava sentada à mesa da sala de jantar, já vestida com seu casaco, preparada para ir ao ensaio do coro com o restante da família. Eu estava com laringite, em consequência de um resfriado, e por isso ia ficar para trás. Enquanto esperava que as outras se aprontassem, ela preencheu o tempo pintando um de seus muitos cadernos de histórias bíblicas para colorir e, por alguma razão que ainda não desvendei, esta menina cheia de energia, de apenas 5 anos de idade, estava fazendo suas fantasias de governo enquanto coloria. Ela ergueu os olhos por cima de sua criação e disse: Meu pai, o senhor é um governo? Fiz uma pausa, tentando descobrir aonde ela queria chegar com essa linha de raciocínio. Com Cristo você nunca sabe. Pensei que talvez deveria dar uma resposta profunda, como por exemplo, claro, o governo de minha casa, mas preferi não dizer. Não, eu disse simplesmente, já me preparando para a pergunta seguinte. Por que não? Ela era capaz de judiar. Bem, os governos são os guias e líderes deste país, da cidade e do estado. Ela pensou sobre isso por uns instantes e disse: Bem, eu gostaria que o senhor fosse o governo. Agora as coisas começavam a ser mais favoráveis para mim. Por que isso? Perguntei, pensando que ela, com certeza, iria me elogiar e dizer que eu seria um guia sábio e bom e que faria um bom trabalho. Enquanto eu aguardava este e outros elogios, ela me surpreendeu, dizendo: Porque daí, Candy e eu poderíamos fazer o que bem quiséssemos. Chocado, eu respondi. Ah, é? Isto é o que você pensa? É claro. Todo mundo teria que obedecer, mas nós duas não. Repentinamente me dei conta de que é assim que muitas pessoas se relacionam com Deus. Acham que seu status como filhos lhes dá de alguma forma o direito de ficarem acima da lei. Que a sua bitola interior, jeito de ser, de alguma maneira as isenta da obediência. Isto é conhecido como graça barata. Gosto de pensar que o nosso relacionamento com o pai é semelhante ao relacionamento que havia entre Robert e John Kennedy. Eles eram irmãos, unidos por laços sanguíneos. Tinham um relacionamento especial. Bob, como procurador-geral da República, era obviamente subordinado ao seu irmão John. John era seu comandante-chefe e Bob estava sujeito à autoridade de John. Contudo, por causa de seus vínculos especiais como irmãos, Bob era reconhecido como o conselheiro mais íntimo do presidente. Com frequência, ele gozava da confiança de John
e juntos compartilhavam seus pensamentos e ideias sobre o governo do país. Não se tratava de uma subserviência embaraçosa, nem era a posição de John imposta sobre seu irmão. Cada um desempenhava seu papel no governo, um claramente sujeito ao outro. Mas era também um relacionamento que fazia com que Bob tivesse acesso às câmaras mais íntimas do poder da nação. Como filhos de Deus, hoje somos ao mesmo tempo servos, amigos, irmãos e irmãs, filhos, herdeiros, colaboradores, sacerdotes e reis. Mas Cristo ainda é nosso cabeça. Nós ainda somos sujeitos a Ele. Estamos debaixo de seu domínio, de seu governo e cuidado. Ao mesmo tempo, temos acesso irrestrito à sala do trono do universo para sermos amados, alimentados e levados à intimidade do Todo-Poderoso. Nós obedecemos, não para sermos amados, mas porque somos amados. Recipientes de misericórdia. Vocês, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Reclame-o agora. Você é de Deus. É a você que ele fala em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo. Você está ouvindo Deus chamando você exatamente agora? É a seus filhos, seus redimidos, seus tesouros especiais, seus amigos, seus escolhidos, que ele está falando. Nós somos seu povo, e em vez de imagens congeladas, coladas nas páginas de um álbum de fotografia de alguma galáxia, nossos rostos, nossos nomes, nossas dúvidas e perguntas, nossas vitórias e tragédias, nossas cicatrizes e verrugas estão para sempre tatuadas nas palmas das mãos de Deus. Veja Isaías 49:16. O que Deus vê ao olhar para a palma de sua mão, para as pregas da carne que portam a nossa imagem? Eu oro para que ele veja um filho amado que se sente seguro em seu amor eterno, um filho ávido de ser coparticipante da natureza divina. Jogue fora o pão velho bolorento. Em seu livro Venha Partilhar o Ser, já esgotado, Bob Benson relata uma ilustração do que significa participar com Deus, que sempre guardarei comigo. Você se lembra dos velhos piqueniques da escola dominical? Foi antes do ar-condicionado. Eles diziam: nós nos encontraremos na pousada do Sicômoro no Parque Shelby, sábados 16h30. Você traz a comida e nós forneceremos o chá. Mas você chegou em casa no último minuto e quando foi procurar comida, tudo que você achou na geladeira foi um pedaço de salame velho e um resto de mostarda no fundo do frasco, que no esforço de tirá-la sujou todos os seus dedos. Havia só 2 pedaços de pão seco. Assim, você fez o seu sanduíche de salame e o embrulhou num saco de papel e foi ao piquenique. Quando chegou a hora de comer, você se dirigiu à ponta de uma mesa e se assentou. Mas a senhora perto de você era uma boa cozinheira, que tinha trabalhado o dia todo e trazido galinha frita, feijão, salada de batata, pão caseiro, rodelas de tomate, picles, azeitona, aipo e para a sobremesa 2 tortas grandes de chocolate. O pessoal espalhou tudo ao seu lado e ali estava você com o seu sanduíche de salame. Eles dizem, por que não juntamos tudo? Não, eu não posso nem pensar nisso, você responde. Oh, deixe isso, há muita galinha frita, muita torta e muito de tudo, e nós adoramos sanduíche de salame. Vamos ajuntar tudo. Daí você concordou e estava sentado ali, comendo como um rei, mesmo tendo chegado como um mendigo. E eu fico a pensar, eu partilhando com Deus.
Quando eu me lembro de quão pouco eu estou trazendo e do muito mais que ele traz e ainda me convida a partilhar, sei que eu deveria estar gritando a todo mundo, mas estou tão atemorizado e maravilhado que nem consigo me fazer ouvido. Sei que você não tem suficiente fé e amor, ou graça, ou misericórdia, ou sabedoria. Você simplesmente não tem suficiente nada disso. Mas ele tem todas essas coisas em abundância e diz: vamos ajuntar tudo. Consagração, abnegação, sacrifício, compromisso, cruzes. Essas eram palavras duras e cruéis, até que as via à luz do participar ou partilhar. Não se trata de apenas entregar a minha cota porque Deus é o maior menino da vizinhança e quer tomar tudo para si. Ele está falando comigo e está me dizendo: tudo que eu tenho está à tua disposição. Tudo que eu sou e posso ser para alguém, serei para você. Quando penso nisso, não posso senão rir ao ver alguém correndo pela vida, carregando um saco sujo e dentro dele um sanduíche de pão bolorento, dizendo: Deus não vai levar meu sanduíche? Deus não vai levar meu sanduíche. Não, Senhor, isto é meu. Você já viu alguém assim tão necessitado, morrendo de fome e se agarrando a esta vida? Não, é ele que precisa de seu sanduíche. De fato, é você que precisa da refeição dele. Está você, pela falta de oração, se apegando a um pedaço de pão bolorento, quando Deus está lhe oferecendo a oportunidade de se banquetear? Tudo o que ele possui, toda sorte de bênção espiritual, está exatamente agora disponível a você. Está disponível através da oração. Não quer você ajuntar-se ao piquenique do Senhor? Há sempre lugar para a família, e isso quer dizer você. Venha participar. Não viva mais como um pobretão. Você é filho do rei.